Todos já estão com suas Bíblias nas mãos, prontos para mais um estudo? Nós vamos agora estudar um tema muito especial. Hoje, o que Jesus ensinou sobre o batismo. A palavra batismo é uma palavra grega, a palavra grega é baptizo, e então em português se fala batismo. Essa é uma cerimônia, uma doutrina neotestamentária. Não existia batismos no Antigo Testamento. Quem começa a batizar pessoas é um homem chamado João. Na realidade, João era primo de Jesus, e daí ficou conhecido como João o Batista, João aquele que batiza. Inclusive a Igreja Batista recebe esse nome porque pratica o batismo por imersão. Então a Igreja Batista pratica o batismo por imersão da Igreja Batista. Nós aprendemos sobre o batismo por imersão com os batistas, com os anabatistas, pessoas que praticavam também o batismo por imersão. E nós vamos descobrir hoje que essa é uma verdade bíblica fundamental para o cristão moderno. Vamos então, antes de começar o estudo de hoje, buscar a Deus em oração, pedindo uma bênção para o estudo. Você que está em casa, ore com a gente também para o estudo de hoje. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nos oriente agora a compreendermos mais um tema tão especial do Teu livro santo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Vamos começar então a entender esse assunto a partir do batismo do próprio Jesus Cristo. Vamos para Mateus capítulo 3. Aqui nós temos o evangelista relatando as circunstâncias que envolveram o batismo de Jesus. E nós já temos muita coisa a aprender com o exemplo de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versos 13 até o verso 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo procurou João Batista para ser batizado. Ele estava com 30 anos, vai dizer o evangelista Lucas. E por que Jesus foi procurar o batismo com 30 anos? Porque na cultura judaica não poderia haver um rabino com menos de 30 anos. Eles consideravam 30 anos a maioridade espiritual, quando alguém podia ser um líder espiritual. E Jesus esperou completar os 30 anos então para buscar o batismo. Ele também foi nessa idade porque há uma profecia em Daniel que mostraria o momento em que Jesus seria batizado. De acordo com Daniel 9, 24 a 27, quando se passassem 69 semanas ou 483 anos do decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, é que Jesus teria que ser batizado. Então, para cumprir a profecia, Jesus foi na data marcada e ele procurou João Batista. João era seu primo, filho de Isabel, mas eles nunca haviam se encontrado. Mas quando João viu Jesus chegando no Jordão, ele foi revelado pelo Espírito Santo. E então, quando ele se aproxima e diz: João, me batiza, João confessa: eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. E o Senhor me pede isso? Aí Jesus diz assim: olha, João, por enquanto tem que ser assim, porque convém cumprir toda a justiça. João entendeu o que Jesus falara e João então batiza Jesus. Diz o texto que Jesus saiu da água e quando ele sai da água, o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba. E lá dos céus Deus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você tem uma ocasião onde há uma clara manifestação da Trindade. Deus Pai falando do céu, Deus Filho sendo batizado e o Deus Espírito ungindo a Cristo para o seu ministério, que duraria 3 anos e meio até a sua crucifixão. Então Jesus teve um ministério que durou apenas 3 anos e meio. Tudo que nós lemos nos evangelhos
dos ensinos e dos milagres de Cristo aconteceram durante 3 anos e meio. Esse foi o tempo de preparo dos 12, porque após a morte dele, os 12 continuariam sua obra. Por que é que Jesus foi batizado? Batismo na Bíblia é símbolo de remissão de pecados. Ele não tinha pecado. Só existe então um motivo pelo qual Jesus se batizou. Ele queria cumprir a profecia e deixar um exemplo para todos nós. Por causa do seu batismo, Cristo fez do batismo um quesito para a salvação. Aonde nós lemos isso? Vamos agora para um outro texto. Jesus fez do batismo uma condição para a salvação. Como é que nós entendemos isso? Em 2 textos da Bíblia. O primeiro deles, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Quem crer e for batizado. E em João, capítulo 3, verso 5, numa conversa à noite com um homem chamado Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos assim: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é o batismo. Nascer do Espírito é a conversão. O Espírito Santo produz a conversão que leva ao batismo, o nascimento das águas. Paulo? Pastor, eu tenho uma dúvida aqui. Me esclareça, talvez possa ter passado despercebido a sua informação. O senhor coloca que o batismo seria uma condição para a salvação. Certo. E o povo do Antigo Testamento? Como é que ficaria em relação ao batismo? O batismo torna-se uma condição à salvação quando ele é apresentado para o cristianismo como um rito de iniciação. Como não havia no Antigo Testamento, ele não é requisito de salvação para os crentes do Antigo Testamento. Mas a partir de João Batista e a partir da fala do Cristo, ele torna-se um requisito. Tanto é que lá em Mateus 28, na grande comissão, Jesus diz assim: vão, preguem o Evangelho, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus não só foi batizado, como diz que todo mundo que crer e for batizado será salvo, como mandou os discípulos irem e fazer discípulos batizando as pessoas. Então é a partir dessa luz, dessa chegada do tema, da verdade, é que ele passa a ser um requisito para a salvação. Ok? Yeah. Fernanda? Pastor, existem outras igrejas que não batizam da mesma forma. Nesse caso, a submersão completa do corpo na água. Imersão, né? Imersão, é. E como que acontece nessas outras igrejas que batizam, nesse caso, só molhando a cabeça ou só molhando a testa? Esse é um tópico, Fernanda, que a gente vai discutir, tá? Em mais alguns instantes, eu vou entrar nesse tópico e vou falar sobre as 3 formas mais comuns de batizar hoje em dia. Você me espera só um pouquinho? Aqui está a ordem de Cristo, de quem os candidatos devem ser batizados. Aqui está a ordem que eu mencionei, Paulo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus nos mandou ir batizar em nome da Trindade. E o verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós temos que ir, batizar e ensinar as pessoas. Você percebe que as pessoas, para serem salvas, elas devem ser ensinadas. Ensinar o quê? Ensinar a Bíblia. Ensinar o que está aqui. Ensinar o que é certo, o que é errado. A ética do reino, o caminho da salvação. As pessoas devem aprender isto. Então, Jesus não só foi batizado, como nos mandou batizar. Agora, Fernanda, hoje as igrejas praticam o batismo de 3 formas, geralmente. Alguns batizam por aspersão. O que é batismo por aspersão? É você aspergir água sobre o batizando. Algumas igrejas batizam por infusão. O que é infusão? É derramar a água. Às vezes se usa a palavra efusão também. É derramar a água no batizando. E a terceira forma praticada pelas igrejas é imersão, ou seja, afundar o candidato completamente nas águas. Aí eu pergunto, se existem formas diferentes de batismo ou de batizar, qual é a fórmula bíblica para nós não fugirmos
da orientação divina. Vamos então ler alguns textos, Mateus 3,16 e Atos 8. Mateus 3,16, nós acabamos de ler, né? Batizado Jesus, saiu logo da água. O batismo de Cristo foi por imersão. João imergiu Cristo na água. E a prova disso é que ele teve que entrar na água para ser batizado e depois ele sai. Se você for para o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 23, vai dizer que João Batista também batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então, alguém para ser batizado tem que ter água suficiente para o corpo ser mergulhado. E por que tem que ser por imersão? Primeiro, porque a palavra batismo, do grego baptizo, ela tem 3 significados: mergulhar, imergir, afundar. Então, etimologicamente, batizar alguém é mergulhar, imergir, afundar. A Bíblia não dá margem para batismo por aspersão ou por infusão. Não dá margem. Não existe nenhum modelo, nenhum texto, nenhum exemplo dizendo que alguém na Bíblia foi batizado dessa maneira. Todos os batismos que você vai ver na Bíblia são batismos por imersão. Um segundo ponto, além da palavra batismo significar isto, quando Paulo fala do batismo e diz que nós devemos ser batizados para celebrar a ressurreição de Cristo, Paulo diz assim: assim como Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou, nós morremos para o pecado, somos sepultados nas águas e nascemos para uma nova vida. Então, o simbolismo do batismo é sepultamento para a vida de pecado e novo nascimento. Isso não poderia acontecer senão por uma cerimônia que fosse por imersão. Fernanda? Pastor, então assim, quando eu nasci, eu fui batizada na igreja católica. Só que foi da forma que biblicamente foi incorreto. Então eu posso dizer que não foi válido esse batismo, porque aos 9 anos de idade eu batizei na igreja adventista. Então, nesse caso, o único batismo que foi válido para mim foi dentro da igreja adventista, não na igreja católica, que foi quando eu nasci. O batismo bíblico, ele é por imersão. Qualquer outra forma de batismo não é batismo. Então não é válido. Não é válido. Que bom. Agora tem um aspecto interessante que a gente tem que salientar. Uma pessoa que foi batizada por aspersão ou por efusão quando criança, mas nunca chegou ao conhecimento desse tema, ela morre. Ela pode ser salva sem passar pelo batismo. Por quê? Não porque aquele batismo que não é bíblico teve funções salvíficas ou de perdão de pecados, mas porque a pessoa não conhecia a forma correta de ser batizada. E quando a gente não conhece, Deus leva em conta esse tempo de ignorância. Então, se eu não conheço a forma correta de ser batizado, Deus pode me salvar sem passar pelo batismo. Não que Ele vai validar um batismo que não é bíblico, como por aspersão ou por infusão. Por mais sincera que tenha sido tua mãe e teu pai em levar você para ser batizada, o mesmo aconteceu comigo. Eu também fui batizado com 2 meses de idade. Por mais sincero que a minha mãe tenha sido, aquele batismo, em momento algum, torna-se verdadeiro. Porque a sinceridade da pessoa não pode tornar uma cerimônia verdadeira. Então, a pessoa que pratica isso com sinceridade, Deus não vai cobrar dela o batismo verdadeiro se ela não conhece. Deus vai levar em conta essa sinceridade na luz que as pessoas têm. É o que ensina Atos 17:30. Agora, quando eu descubro qual é o verdadeiro batismo, aí eu tenho então que passar, sim, por esse batismo verdadeiro, uma vez que eu descobri o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Ok? Mas tem um outro texto que ainda fala sobre o batismo por imersão. Atos 8:36 em diante. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco.
Olha os detalhes do texto. Havia água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe tinha pregado para esse eunuco. Ele estava lendo o rolo do profeta Isaías, mas não estava entendendo nada. Então Filipe ensina para o eunuco. Agora o eunuco quer ser batizado. Aí Filipe pergunta, é correto, se você crê em Jesus. Ele disse, eu creio, então você pode ser batizado. Aí eles pararam o carro e os dois desceram a água. Por quê? Porque alguém foi batizar o outro. Então ambos entraram na água. O que disse Jesus em Marcos 16:16? Quem crer e for batizado. Aqui ele creu em Jesus e depois ele foi batizado. Batizado por imersão, depois de ser doutrinado. Então, nesse exemplo, a gente começa a estabelecer, ou com os exemplos da Bíblia, a gente começa a estabelecer uma diretriz, uma prática para a doutrina. Gabriel? No caso de uma pessoa ter sido batizado, mas de forma a ser pressionado a ser batizado, no caso, como eu já vi, essa pessoa pode optar por se rebatizar agora sabendo mais e mais consciente? Você vai encontrar em Atos, capítulo 19, versos 1 a 5, um exemplo de pessoas que já eram batizadas e que foram rebatizadas. Então, quando você descobre uma nova verdade, você pode passar, sim, por um rebatismo. Isso está claro em Atos 19. Paulo batizou um grupo de discípulos que João Batista tinha batizado, mas eles não conheciam nada sobre o Espírito Santo. Então, Paulo pregou para eles sobre o Espírito Santo e, mediante esse novo conhecimento, Paulo os tornou a batizar. Então, aí você tem um exemplo bíblico para batizar quem já era batizado. Maria Cida? Pastor Arilton, como diz ali em Atos, capítulo 8, versículo 37, é lícito se crês de todo o coração. Então, se eu fui batizada da maneira por aspersão, como você citou anteriormente, e eu creio de todo o meu coração que esse batismo é válido. Aí, para mim, eu não posso ser considerada que eu sou batizada? Nós vamos ver aqui alguns passos que a Bíblia apresenta que a pessoa tem que dar para então ser batizada. Um recém-nascido, quando é batizado, ele não dá esses passos. Ele não escolheu ser batizado. E o batismo é uma escolha pessoal. Bom, nós já podemos aqui aprender vários, né? Primeiro, a pessoa tem que crer para ser batizado. Um recém-nascido não pode crer porque ele nem tem consciência da existência dele ainda. Também é dito aqui que Filipe ensinou para o eunuco. E Jesus falou, vocês vão batizar as pessoas, mas vocês ensinem para elas. Esse é um outro ponto. A gente tem que ensinar para que a pessoa saiba o que é certo e o que é errado, para depois então ser batizado. Como um recém-nascido não pode preencher essas condições, por mais sincero que os teus pais tenham sido, o que aconteceu lá foi um batismo na visão da tradição, mas não na visão bíblica. E por mais sincera que você seja, isso não torna aquele batismo um batismo verdadeiro, porque não é o bíblico. Eu estou me afastando do ensinamento da Bíblia. Nós vamos entender as condições e você vai se perguntar assim, então eu não devia ter sido batizada, porque eu não preenchi as condições. Agora, por que é que alguém começou a batizar crianças? Porque uma tradição começou a ensinar isso. Em algum momento a tradição aconteceu e começou, e como no seu caso, também aconteceu comigo, eu fui batizado. Mas esse batismo da minha infância, ele não é bíblico. Então ele não é um batismo. Ou seja, eu não fui batizado. O que praticaram comigo pode chamar de batismo, mas não é batismo. Não é porque ele não obedeceu aos critérios da palavra de Deus. E nós vamos ver que há mais condições ainda a serem preenchidas. E se elas não forem preenchidas, a pessoa não deve passar pelo batismo. Por certo, Maria, tem muitas pessoas nos assistindo agora que passaram pela mesma situação que você passou e que eu passei. E que estão se perguntando, mas pastor, então quer dizer que eu não estou batizada? Não. Se você foi batizado na infância por aspersão, por infusão, você não está batizado. Ainda que chamemos aquilo de batismo, à luz da Bíblia, isso não é batismo. E nós precisamos agora passar pelo batismo bíblico,
como a Bíblia orienta. E alguém, para ser batizado, tem que dar alguns passos que a Bíblia diz que tem que dar. Bom, nós vamos para o intervalo e quando voltarmos, eu vou apresentar para vocês pelo menos 4 passos que alguém deve dar antes de ser batizado. Não saia daí, a gente volta em alguns minutos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o batismo. Vimos no primeiro bloco que a maioria das religiões batizam de 3 formas, por aspersão, imersão ou infusão. E lemos aqui alguns textos que nos mostram que o batismo bíblico é por imersão. Foi assim que João Batista batizou Jesus no início do seu ministério. Alguém, para ser batizado, tem que ser mergulhado nas águas. Eu sei que alguém que está nos assistindo agora talvez passou por um outro tipo de batismo. Eu tenho que dizer para você que, à luz da Bíblia, você não está batizado. Só existe batismo se a pessoa for mergulhada nas águas. Esse é precisamente o significado do batismo. Eu queria ler com vocês agora um texto muito interessante do apóstolo Paulo, que vai falar a respeito do simbolismo do batismo. O que o batismo simboliza? Em Romanos capítulo 6, verso 3 em diante, diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Percebeu a linguagem de Paulo? Percebeu o simbolismo do batismo? Nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, nós também ressuscitemos para agora uma nova vida. Então, quando a gente se batiza, a gente está celebrando a ressurreição de Cristo. Assim como ele morreu e foi sepultado e ressuscitou, nós somos mergulhados nas águas e ressuscitamos. Então, tudo na Bíblia faz sentido. Há um significado. E se eu não passei por esse mergulho, por esse sepultamento, biblicamente eu não fui batizado. Agora, alguém para passar por esse batismo, ele deve passar por alguns passos, que vamos ver agora. Paulo tem mais um texto em Colossenses 2,12, onde ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Percebam vocês que o apóstolo Paulo é claro em entender o significado do batismo como sendo morte para o pecado, para a velha vida e nascimento para uma nova vida? Então é por isso que o batismo tem que ser praticado por imersão. Agora, antes que alguém seja mergulhado nas águas, ele tem que preencher algumas condições. Quais são essas condições? A primeira nós já lemos aqui em Mateus 28. Jesus falou assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Ou seja, o ensino, ele tem que fazer parte do processo do batismo. Estão lembrados de Atos capítulo 8, que também nós já lemos aqui, Filipe e o eunuco? Ele primeiro foi ensinado. E depois que ele aprendeu de Cristo, ele disse, eu quero ser batizado. Aí Filipe perguntou, é lícito se você crê de todo o seu coração? Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas para que ele cresce, Filipe teve que explicar para ele o livro do profeta Isaías, que apontava a vinda do Messias. Assim, esta é a primeira condição. Alguém para ser batizado tem que conhecer. Conhecer toda a Bíblia, virar um teólogo? Não. Conhecer os elementos fundamentais do cristianismo. Conhecer as principais doutrinas. E é claro que o batismo não é a coroação de uma carreira cristã.
é o início dela. A gente não se torna um expert em Bíblia para ser batizado. A gente é batizado para se tornar um expert em Bíblia, porque a carreira cristã se inicia com o batismo. É a sua marca inicial. Entenderam por que Cristo, para começar o seu ministério, ele foi para ser batizado? Então, o batismo é um início, é um processo de iniciação da carreira cristã. Mas é apenas uma condição. Qual é a segunda condição? Nós também lemos em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado. Então, há uma segunda condição. Uma vez que a Bíblia é ensinada, que as verdades são apresentadas e que Cristo é apresentado como Salvador, aquele que está no processo tem que crer nisso. Se ele não exercer fé em Cristo, se ele não aceitá-lo como seu Salvador pessoal, ele não pode ser batizado. A gente se batiza como um símbolo da nossa entrega a Cristo, da nossa semelhança com Ele. Então, o crer é necessário. A Bíblia ainda informa um terceiro passo, que é o arrependimento. Esse texto nós não lemos ainda. Vamos lê-lo agora. Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 2, 38. Nós estamos aqui no dia de Pentecostes. E você tem aí, a partir do versículo 14, o discurso que Pedro fez. Página 729. Página 729, Atos capítulo 2, verso 38. Então, depois que Pedro e os discípulos fizeram aquele discurso, um sermão no Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. No verso 38 disse, bom, podemos ler desde o 37. Os discípulos pregaram, aí o verso 37 diz assim, ouvindo eles, a multidão, estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Responderam-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi a condição que Pedro colocou aqui para que eles fossem batizados? Arrependei-vos. Então, o arrependimento é também uma condição para que a pessoa seja batizada. O que é arrependimento? Tristeza pelo pecado. Eu não sabia que isso era pecado, então eu me entristeço e não mais vou praticá-lo. Ou eu estava numa vida de pecado e eu decido agora aceitar a Cristo como meu Salvador e não mais viver na vida de pecado. Então eu me arrependo da vida que eu levava. Vanessa? Pastor, em muitas igrejas pentecostais, os dons do Espírito Santo são vistos de várias formas. Eles dizem que uns têm dons de cura, outros recebem dons de profecia, outros falam em línguas. O senhor consegue me explicar na Bíblia se após esse batismo qualquer pessoa pode receber? O Espírito Santo, na realidade, ele não vem após apenas o batismo. Ele tem que vir antes, Porque se a pessoa precisa se arrepender para ser batizada, e Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, então eu preciso ter o Espírito Santo para que eu me converta, para que então seja batizado. Eu não posso esperar ser batizado para então ter o Espírito. Mas, pastor, não é isso que Pedro disse aqui, que vocês têm que ser batizados para receber o Espírito? Sim, mas aqui no dia de Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo foi dado. Aqui está o início da dispensação do Espírito. E as pessoas que ali estavam não sabiam nada do Espírito, até porque Jesus tinha prometido o Espírito para os discípulos. Mas quando a multidão viu os discípulos pregando com aquela audácia a palavra de Deus, perguntaram assim, escuta o que está acontecendo? Inclusive eles estão falando nas nossas línguas, nós estamos entendendo. E então Pedro vai dizer, o que vocês estão vendo é o que disse o profeta Joel no capítulo 2, verso 28, que o Espírito Santo seria derramado. Nós recebemos esse Espírito e vocês também podem recebê-lo, se vocês crerem. E se vocês se arrependerem, vocês serão batizados e também receberão o Espírito. Então, o Espírito havia acabado de inaugurar sua dispensação. Agora, nos dias atuais, alguém para ser batizado, ele precisa do trabalho do Espírito no coração dele.
Porque se o Espírito não trabalhar no meu coração, dizendo assim, olha, você é um pecador, você precisa da graça de Cristo, você precisa ser batizado. Se ele não fizer isso, como é que eu vou me batizar? Agora, os dons espirituais, eles fazem parte do ministério do Espírito Santo. O Espírito distribui os dons conforme ele quer. E ele pode dar vários dons. Nas listas de Paulo, que aparecem em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios, você vai ter aí cerca de 30 dons espirituais. É o Espírito quem sabe e quem decide que dom ele vai dar para você ou para mim. E vocês da igreja adventista, vocês acreditam nesses dons? Que cada pessoa pode ter esses dons? Inclusive, alguns dizem ter de profecia? Claro, esses dons são para a igreja remanescente do tempo do fim. Nós cremos e pregamos esses dons. Então, Deus dá dons para todas as pessoas. Cada um tem que descobrir qual é o seu dom e usá-lo para a honra e glória de Deus e para a edificação da igreja. Então, os dons têm essa finalidade. Se você estuda 1 Coríntios 12, você vai descobrir que os dons são dados com duas finalidades: edificar e instruir a igreja. A igreja adventista crê nos dons espirituais, crê que o Espírito distribui na igreja dons diversos e que todos eles devem trabalhar em harmonia para o crescimento e edificação da igreja de Cristo. Obrigada, pastor. Certo? Então, uma terceira condição é o arrependimento e uma última condição é conversão. Mateus 18, verso 3, vamos ler esse texto. Mateus capítulo 18 e o versículo 3. Jesus está falando sobre o maior no reino dos céus e diz assim: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se vocês não se converterem, se o arrependimento é tristeza pelo pecado, a conversão é mudança de rumo. O que significa convergir? Eu estava indo nesta direção, agora eu vou mudar de direção. Eu fazia estas coisas, não faço mais. Eu praticava isso, não pratico mais. Por quê? Porque eu descobri pela Bíblia de que essas coisas não estão certas. Então, o cristão, para ser batizado, ele tem que passar por esses 4 passos. Aí eu pergunto para vocês, um recém-nascido tem como dar esses passos? Então, por mais sincero que nossos pais tenham sido em nos batizar na infância, nós de fato não fomos batizados, porque não demos os passos bíblicos e nem a cerimônia foi ministrada da forma correta, que é mergulhando nas águas. Jaqueline? Pastor, a primeira condição é o ensino. E quando a pessoa foi ensinada de uma forma, ela se arrependeu, se converteu, creu e foi batizada por imersão. Mas e se depois ela aprende, igual a gente está aprendendo aqui, coisas que a gente está vendo que a gente aprendeu durante a vida inteira, coisas que não estão na Bíblia? Ela precisa se batizar de novo, mesmo tendo se batizado por imersão? Há 2 situações. Qualquer pessoa que se batizou por imersão e permaneceu fiel a tudo que ela aprendeu ser o certo, agora quando ela descobre novas verdades e quer se unir a essas verdades, ela pode ser aceita na igreja adventista, por exemplo, por profissão de fé. O que é isso? Ela não passa por um novo batismo, mas ela faz uma declaração pública de que ela acredita nas verdades que a Bíblia ensina, que ela antes não conhecia. Mas ao ser batizada, ela praticava tudo o que ela sabia e achava ser certo. Então ela pode se tornar um membro na igreja adventista sem passar por um novo batismo. Agora, a pessoa que aprendeu e foi batizada por imersão e descobre que existem outras verdades que antes ela não conhecia e ela desejar passar por um novo batismo, ela também pode. Isso porque Atos 19 nos dá esse modelo. Os discípulos não conheciam o Espírito Santo e quando aprenderam foram rebatizadas. Então, se você, por mais sincera que você estava sendo na sua fé, mas você descobriu novas verdades e que agora que marcaram um novo começo na sua trajetória cristã, você também pode passar por um rebatismo. Atos 19, 1 a 5 é um precedente para isso. Agora, tudo o que nós fazemos tem que ter um assim diz o Senhor na Bíblia.
Eu não posso ensinar nada que não tenha aqui um precedente. Eu não posso dizer para as pessoas o que é ou não é, se a Bíblia não faz isso. Temos que deixar esse livro se interpretar. Assim, amigos, quando uma pessoa é batizada, o que acontece com ela? Vamos ver 2 textos. Primeiro, Paulo diz assim em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, quem passa por esses 4 passos e é batizada, ela nasce da água como uma nova criatura. E Paulo diz aos Gálatas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, quando alguém é batizado em Cristo, ele se reveste de Cristo. É claro que ele se reveste da justiça de Cristo. A vida santa que Jesus teve nos é imputada e nós somos nova criatura. Deus vai dar o poder do Espírito Santo para levarmos uma vida de obediência, porque nós só podemos obedecer pelo poder do Espírito. Nós não temos força suficiente para obedecer. É o Espírito atuando em nosso coração que nos leva à verdadeira obediência. Assim, esse é o resultado de quem é batizado. Agora, por que a gente se batiza? Porque tudo o que Cristo fez foi por mim e por você. Todo o sofrimento que Ele passou no seu ministério foi por mim e por você. E todas as vezes que nós olhamos para o Calvário, ali está sempre uma amostra do amor de Deus. E por mais interessante que pareça, como são emblemáticas as 3 cruzes no Calvário. Ali você tem na cruz do centro o homem que morreu pelo pecado. Você tem de um lado de Cristo o homem que morreu para o pecado, o ladrão que se arrependeu. E você tem um outro ladrão que morreu no pecado. Um morreu na prática do pecado. O outro morreu para o pecado, porque ele mudou de vida. E Cristo morreu pelo nosso pecado. E essas 3 cruzes, as 2 melhores, elas simbolizam hoje a humanidade. Aqueles que aceitam o homem do Calvário e aqueles que rejeitam. Maria Cida? Pastor Arilton, de acordo com a Igreja Católica, né? Lá fala que o batismo é um sacramento. Né? Na visão de vocês, isso também é válido? A Igreja Romana ensina a respeito dos 7 sacramentos, né? E é claro que existem sacramentos aí que têm a base completamente na Bíblia. Agora, o batismo é uma doutrina bíblica. Agora, infelizmente, a Igreja Romana não pratica o sacramento como a Bíblia orienta. Nós vimos hoje, né, que os passos têm que ser dados para então a pessoa ser mergulhada nas águas, o que não acontece na Igreja Católica. Nós não usamos a palavra sacramento na Igreja Adventista, mas parece-nos que o sinônimo disso seria uma doutrina. E o batismo é uma doutrina bíblica, bem como o casamento, bem como a unção de enfermos. Então, são doutrinas que estão na Bíblia e devem ser praticadas. Agora, o cuidado que a gente deve ter é de não fugir à orientação bíblica na ministração daquele sacramento, daquela doutrina, daquela prática. Certo? Ok. Amigos, na cruz do Calvário, nós temos a única esperança de salvação e vida eterna. E quando a gente aprende de Cristo e toma uma decisão ao lado dele, o próximo passo é o compromisso do batismo. Quando a gente diz que ama a Cristo e não quer se batizar, é como aquele rapaz que diz para a noiva, eu amo você, mas eu não quero me casar. Bom, se ama, vai querer passar o resto da vida juntos e vai querer se casar. O batismo é o casamento. É a nossa demonstração pública de aceitação a Cristo e o nascimento para uma nova vida. A Bíblia é clara em dizer que o batismo é uma condição para a salvação. A não ser que a pessoa não conheça do assunto, ou mesmo não tenha oportunidade, como aconteceu com o ladrão na cruz. Quando ele entregou sua vida a Cristo, ele já estava a horas da morte. Ele não pôde descer da cruz para praticar o que a Bíblia ensina. Mas se nós temos a oportunidade de conhecer e dar esse passo, todos nós podemos escolher ser batizados.
Eu dei esse passo com 13 anos de idade. Foi num sábado à tarde. E jamais me esquecerei a alegria do meu coração. Junto com dezenas de juvenis, nós entramos dentro das águas, ali perto da Rodovia do Sol, na Lagoa Vermelha, ali em Vila Velha, no Espírito Santo. E foi naquela lagoa que eu fui batizado. Você foi batizado quando infante, quando criança? A notícia que a Bíblia tem para você é que você não está batizado. Você precisa passar por um batismo bíblico. Você foi batizado numa outra denominação e não conhecia as verdades que você está conhecendo agora? Precisa passar pelo batismo. Você nunca foi batizado, mas o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida? Você agora pode tomar a sua decisão pelo batismo. E eu quero convidar vocês também a tomar essa decisão, cada um de vocês. Nós vamos ter uma música agora. Essa música fala sobre o trabalho do Espírito Santo no coração nosso. E certamente o trabalho do Espírito Santo no coração de vocês não começou aqui nas gravações do programa. Ele já começou há muito tempo. Na realidade, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida desde o dia do nosso nascimento, para nos fazer conhecer o caminho certo, as verdades da Bíblia. E chega um momento que a gente tem que tomar a decisão. Tem que escolher a Cristo. É uma escolha inteligente, com base na palavra dele, nas verdades que a gente está aprendendo. Dilce e Débora, eles vão cantar sobre o trabalho do Espírito Santo no coração. E enquanto eles cantarem, eu queria convidar, se você quiser tomar hoje a decisão pelo batismo na Igreja Adventista, a ficar de pé, enquanto eles cantarem. E agora, nesse exato momento, vai começar aqui, no nosso ambiente, e também em casa, uma verdadeira batalha pelo poder da mente, pela decisão. Porque de um lado o céu vai trabalhar para que você se entregue a Cristo, se prepare para o céu e para a eternidade. De um outro lado, o inimigo não quer que você se decida por Cristo nem pelo batismo. Ele quer te manter longe de Cristo, longe das verdades. Sabe por quê? Porque ele está perdido. E como ele está com os dias contados e condenado, o prazer dele é levar pessoas para a perdição. E se vocês acham que nós não estamos vivendo nesse exato momento o verdadeiro conflito espiritual, basta você lembrar do que acabou de acontecer. No momento chave do programa Bíblia Fácil, a energia cai. Sabe por quê? Porque alguém não quer que você raciocine. Alguém quer tirar a sua atenção. Você que está em casa talvez não entenda o que está acontecendo. Mas instantes antes, aqui na Novo Tempo, enquanto a gente estuda a palavra de Deus, estamos a um passo de uma decisão. Todo o sistema elétrico caiu no Novo Tempo. Isso não acontece aqui, porque nós temos um gerador substituto. Mas sabe por que aconteceu? Porque há um inimigo revoltado contra o ensino da palavra de Deus. Há um inimigo querendo manter as pessoas nas garras dele. Mas Cristo é mais poderoso. E se você e se eu abrirmos o nosso coração, Ele pode nos libertar e nos dar a vitória. Vocês terão essa oportunidade. Mas pastor, eu tenho tanta coisa na minha vida que ainda está errado. Bom, o batismo não é para santos. E nem é o final de uma carreira. O batismo é o início dela. É para aquele que quer mudar, que quer recomeçar, que quer submeter-se à vontade de Cristo. E enquanto nós ouvimos essa música, você em casa também pode ficar de pé. Aí onde você está, você pode ficar de pé, dizendo assim, eu também quero ser batizado e me unir à igreja remanescente. E vocês aqui estão convidados também, se desejarem,